debate com o seu candidato. Eu queria, senhor presidente, antes de abordar o que eu de fato me inscrevi para fazê-lo, eu de fato acho que nós não devemos tapar o sol com a peneira. O que o vereador Robert levantou aqui é uma realidade dura, nua e crua, infelizmente, que tomou conta da política e, na verdade, denuncia algo que a gente tem que, de fato, estar preocupado. Porque toda eleição a gente escuta o discurso, inclusive de parte da população, que fala mal dos políticos, que fala, ataca a questão da corrupção, mas, de fato, nós temos ainda, lastimadamente, a presença da famigerada compra de voto e que se expressa quase que como uma questão oficial através do chama famigerado BU, é o boca de urna. É comum, nesse momento, poucos dias antes da eleição, determinadas pessoas, determinadas lideranças nos procurarem para saber se nós vamos ter BU. A última eleição eu não sabia direito o que era BU. Pensei que era boletim de urna, aquele boletim. Na verdade, em toda eleição, a urna eletrônica é MIT. Aí depois foi que de fato eu vi que foi na primeira eleição, na verdade, que eu escutei aqui em 2008, que era boca de urna. E não por acaso, não precisa rir não, Marcos Teixeira, eu de fato não sabia na época. Se Vossa Excelência sabe que é bem, se a vereadora também já sabia, eu não sabia. Eu pensei que era o boletim de urna. A boca de urna é uma compra oficial de voto. Quem quiser negar isso é porque está querendo dourar a fila. Quem quiser negar isso é fingir que não sabe que o deputado federal golpista Daí Carneiro tinha 6 milhões de trocado na sua empresa e coincidentemente, separado 6 milhões de reais em nota de 100 separadas. Se fossem juntas, assim, a velhinha de Taubaté, a famosa velhinha de Taubaté, do inesquecível Fio, a velhinha de Taubaté, que era aquela senhora de Taubaté que acreditava em tudo, era inocente ao extremo, né? Nem a velhinha de Taubaté caiu num conto desse. 6 milhões de reais intocados em espécie, separados em nota de 100, era para comprar votos. Agora, no dia 2 de outubro, como aconteceu em todas as eleições, como aconteceu desavergonhadamente aqui em Fortaleza, na eleição de prefeito, e também de vereador, lá em 2012. Então, eu queria me acostar, vereador Rosa, a essa sua reflexão, para que, de fato, a população que nos acompanha possa perceber. Eu gosto muito de dizer, fazer uma expressão. Quando as pessoas falam mal da política, aliás, até candidatos que são políticos, que são parlamentares, que querem ser prefeitos, tem um discurso na televisão da antipolítica e do antipolítico. Diz que não é política, foi vereador, é prefeito, é candidato a prefeito, foi deputado, e não é só um, não, tem vários que fazem isso, né? Mas eu costumo dizer, também chamar a responsabilidade à população de que político, viu, minha querida ex-vereadora, ex-deputada, minha amiga Eliane Novaes, pessoa de luta, eu costumo dizer para essas pessoas que político não nasce em pé de pau. Político é fruto da sociedade que nós vivemos. Antes de alguém ir para a atividade política, para a luta política, ele veio de algum extrato da sociedade. Ele é trabalhador, ele é um líder religioso, ele é um empresário, ele vem de algum canto. Então não tem um político safado, tem um cidadão que já era safado e que se tornou político. Essa é que é a realidade. Como tem em todas as outras atividades humanas. Como tem o padre, o pastor, como tem a liderança comunitária, lideranças comunitárias de luta decente, como tem lideranças comunitárias aproveitadoras, que inclusive se aproveita desta época de eleição e época de eleição para vender os outros e se arrumar, né? Que, aliás, pensa que se arruma, porque aquele presente, aquela bobagem de época de eleição, no dia seguinte se evaporou, se extraiu. Eu vi um clube, senhor presidente, dizendo que eu vi essa semana uma imagenzinha bacana, uma campanha denunciando a compra de voto. Aliás, o nosso mandato, meu mandato está
discutimos em algumas lideranças sindicais, discutimos essa questão da compra do voto, da compra e venda do voto, e também a gente fala em compra do voto, e não se lembra que para ter uma operação de compra, tem que ter quem venda e tem que ter quem compra. Não tem compra de voto se não tiver quem venda o voto. Aí, se eu puder concluir, tem uma imagenzinha bacana, que é assim, uma nota de R$100. Aí de R$100 que você recebe agora, é para depois você ficar sem educação, sem saúde, sem decência na política, sem segurança, enfim, sem receber aquilo que o povo tem direito a receber, que é a atenção do poder público através dos programas de governo, através das ações governamentais. Muito obrigado.